Hoje nós começamos a série Com Jesus à Mesa, é o mês da família. Então, semana passada a missionária pregou e a primeira mensagem do tema Com Jesus à Mesa, um olhar sobre os encontros com Jesus, os encontros familiares, os encontros que têm a ver com família nos evangelhos. E o primeiro deles, eu queria trabalhar a ideia de Jesus e os conflitos familiares. O texto que eu escolhi está em Lucas 12, do versículo 13 ao 21. Eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Um homem que estava no meio da multidão, disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou, dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. E então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita, o que eu vou fazer? Já sei, disse para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Esta semana eu estava lá no discipulado com os nossos queridos vizinhos, a Damares e o Fábio, e nós conversávamos e constatávamos que os problemas familiares só mudam de endereço, a rotina familiar só muda de endereço. Conflitos familiares são comuns a todas as famílias, não há como fugir. Por quê? Porque nós ainda vivemos na terra. Nós vamos entender que a perfeição aqui na terra nós jamais alcançaremos. Certa vez eu estava num funeral de uma matriarca, de uma mãe, de uma senhora idosa, e como pastor o meu papel ali é encorajar, é consolar, trazer esperança. E eu não conhecia exatamente o que estava acontecendo na família, nos bastidores. Então alguém me disse que o clima da família não estava bom entre os irmãos. E eu falei: nossa, mas o que está acontecendo? A pessoa me respondeu com uma palavra só: business. Negócios. Conviver em família, queridos, é um desafio, mas a nossa grande esperança é que com Jesus, mesmo ainda aqui na terra, nós podemos ter uma convivência familiar muito satisfatória. É possível. Perfeição não, mas uma convivência razoável e satisfatória, sim, é possível. Na maioria do tempo nós podemos ter uma convivência familiar com harmonia,
mais com harmonia do que com desavenças. E nós vamos ver por quê. Vamos olhar um pouquinho nesse texto e aprender com Jesus. Primeira coisa que nos chama a atenção nesta passagem é no versículo 13, um homem que estava no meio da multidão disse: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai deixou. A verdade, queridos, é que todos nós temos dificuldades para enfrentar problemas. Falta para nós, muitas vezes, coragem para enfrentar os problemas. E quando não nos falta coragem, falta um outro componente: habilidade. Aqui nesse episódio relatado apenas em Lucas, Jesus se depara com uma questão familiar envolvendo dinheiro. E quando a questão envolve dinheiro, sempre é mais difícil solucionar. É muito comum nós vemos filhos apaziguados até o momento em que os pais vivem. Mas quando o último, seja o pai ou seja a mãe, está no caixão, as brigas já começam no velório. Quando não, começam antes mesmo dos pais falecerem, quando ainda estão no hospital. O homem pede a Jesus: mande o meu irmão repartir a herança comigo, mande, obrigue. Nós não sabemos, mas pode ser que aquele homem não teve coragem de enfrentar o seu irmão e ele estava transferindo a bucha, transferindo o problema para Jesus. Talvez porque ele não teve coragem, talvez por conta de uma personalidade mais pacífica, mais fleumática, e o seu irmão uma personalidade mais forte, mais sanguínea. Talvez por conta que o seu irmão vinha todos aqueles anos liderando a família. Nós não sabemos. O fato é que a falta de coragem tem sido um caos na família. Problemas são constantemente empurrados para debaixo do tapete, por falta de coragem para enfrentá-los. Portas abertas, que ficaram abertas, que não são fechadas, por conta de coragem para enfrentar a situação. Isso tem sido extremamente comum nas relações familiares. Problemas que vão sendo deixados de lado, portas que não vão sendo fechadas, e a vida continua, e os problemas acompanham as relações familiares. Empurrar, procrastinar, esconder, não ter coragem não resolve, pelo contrário, aumenta cada vez mais os conflitos familiares. Mágoas que se perpetuam há décadas fazem irmãos perderem a alegria de terem uma amizade sanguínea e uma amizade forte, uma amizade genuína. Que tristeza, e às vezes por coisas tão pequenas. Talvez o problema aqui desse homem não tenha sido a falta de coragem para enfrentar o problema. Ao que tudo indica, me parece aqui pela leitura, que ele já havia pedido para o seu irmão repartir com justiça a herança do pai, e não havia obtido sucesso. Mas por que não obteve sucesso? Talvez porque ele foi grosso, mal educado, não soube tratar do problema. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Nós somos assim, fugimos de uma situação, e quando tomamos coragem, trocamos os pés pelas mãos, porque nós estragamos tudo com a nossa fala. Outra coisa pela qual nós temos dificuldades de
e resolver conflitos. Eu tenho observado nessas 5 décadas de vida que uma situação que acontece muito conosco. Nós somos maniqueístas. Eu vou explicar. Nós dividimos o mundo em duas classes apenas. Nós classificamos as pessoas em 2 grupos. Ou as pessoas são boas, ou fulano é bom, ou fulano é ruim. Ou nós gostamos de uma pessoa, ou nós não gostamos. Ou uma pessoa pode nos ajudar, ou uma pessoa pode nos prejudicar. Mas eu posso dizer que as relações pessoais, elas não são simplistas assim. O mundo não é assim, a vida não é assim. Não sei se você se recorda, mas Natanael, que não foi um dos 12 apóstolos, mas certamente foi um dos discípulos que seguiam Jesus. E ele perguntou a Filipe: de Nazaré? De Nazaré? Pode sair alguma coisa boa? Não pode. Natanael tinha já um preconceito, uma ideia preconcebida da cidade de Nazaré. Natanael acreditava que daquela cidadezinha, hoje uma bela cidade, se você for para Israel, visite Nazaré, é uma cidade linda. Ele estava convicto de que aquela cidadezinha não poderia vir alguém tão sábio, tão ilustre, tão sublime como Jesus. Ele selou, ele batizou aquela cidade com uma visão negativa. Mas depois de ter contato com Jesus, Natanael exclamou: mestre. Chamou Jesus de mestre, já melhorou. Ele disse: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. As pessoas nos surpreendem e muitas vezes calam a nossa boca. Por quê? De quem nós não esperamos nada, nós recebemos ajuda. E de quem nós esperamos muito, não recebemos nada. A vida é assim. Por isso nós não podemos classificar as pessoas apenas em 2 grupos. Nós não podemos selar as pessoas. Eu vivi isso dentro da minha casa. Meu pai, ele tinha em alta estima uma pessoa, até que na 100ª vez a pessoa fez uma coisa que meu pai não gostou. Meu pai pegava aquela pessoa desse lado aqui, que estava em autoestima, e ele colocava desse lado. Pronto, acabou. Ele taxava e ele desclassificava aquela pessoa. Por isso não podemos selar as pessoas. Eu tenho visto constantemente pessoas fazerem julgamentos errados, previsões sobre outras pessoas, e nada daquilo que previram, por conta de um preconceito, de uma pré-ideia, de um preconceito, aconteceu de fato. Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai deixou. Aqui está uma declaração da nossa impotência, da nossa inabilidade, da nossa incapacidade para resolver conflitos familiares. Nós precisamos do Mestre, nós precisamos de Jesus. Agora, é interessante a resposta que Jesus dá para aquele homem. Jesus disse: homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que elas têm, mesmo que sejam muitas. O cerne dos nossos conflitos está no nosso coração. Primeiro, aquele homem não entendeu qual era o papel de Jesus. Jesus não era juiz,
Apesar que como um rabi ou como um rabino, Jesus tivesse também a função de opinar, a função de aconselhar, a função de julgar, mas Jesus não veio para julgar, ele não veio para ser juiz. Esse tempo ainda não chegou. Jesus voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para julgar a terra. Mas Jesus veio para salvar. Lá no Evangelho de João, ele disse: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Nessa questão familiar trazida por aquele homem, o papel de Jesus não era julgar, mas era salvar. Era ajudá-lo a resolver, mas não com uma sentença, não com um julgamento. O tratamento de Jesus, queridos, ele é mais profundo. O tratamento de Jesus é mais efetivo do que simplesmente decidir quem está certo e quem está errado. Se Jesus mandasse o irmão entregar a herança, ele entregaria, primeiro ele entregaria, se ele entregasse, ele entregaria de bom coração, ele ficaria contente ou ficaria chateado? O irmão que estava com o dinheiro. As duas partes ficariam satisfeitas ou apenas uma? É isto que acontece com a justiça humana. Uma parte perde e fica aborrecida, a outra ganha e fica feliz. Não é assim na justiça humana? Quem ganha fica feliz, quem perde fica aborrecido. As relações humanas, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. As relações humanas, elas têm alguns padrões. Elas são perde, ganha, ou ganha, perde, ou perde e perde. Vou repetir, as relações humanas são ganha, perde, perde, ganha, ou perde, perde. Na briga entre dois filhos, um pai pode decidir, mas um dos filhos sairá aborrecido. O pai pode até fazer o que é certo e justo, mas o conflito vai permanecer. A ira pode até aumentar de um filho contra o outro. E às vezes o pai decide onde os dois perdem. Quem aqui já não viveu uma situação de conflito entre os irmãos, que o pai falou assim: ah, então tá bom, todos vão apanhar. Perde, perde, todos perderam. Simples assim, eu já passei por isso. Então, queridos, a única relação que acontece, o ganha, é quando Jesus atua. A suposta injustiça aqui na fala daquele homem tem a ver com uma questão mais profunda, com uma questão do coração, que Jesus deu o nome de avareza. Avareza é o medo de perder algo que se possui. Avareza é colocar a confiança no dinheiro. Avareza é idolatria. O dinheiro é o Deus do avarento. Avareza é, em sua essência, falta de fé na provisão de Deus. Avareza é confiança no dinheiro e nos seus bens, nas suas posses, e falta de confiança em Deus. Portanto, o avarento, ele vai lutar com todas as suas forças para obter e para segurar a todo custo o seu dinheiro. A avareza, nós podemos dizer que é uma tragédia. Se o Deus do avarento é o dinheiro, se o ídolo do avarento é o dinheiro, ele morre e ele mata pelo dinheiro.
Ele vai até as últimas consequências, porque é o seu Deus, é a sua paixão, é a sua razão de viver, é o seu fundamento. A sua vida está calcada nos bens. O avarento põe o dinheiro acima do pai, o avarento põe o dinheiro acima da mãe, da esposa, do marido, acima do irmão, da irmã, acima de Deus. Haverão ou não haverão conflitos familiares com o coração dessa maneira? Certamente haverão problemas, conflitos. Sabe por quê? Porque o avarento, o coração apegado nos bens, não há justa medida. Não existe justa medida para o avarento. A justa medida para o avarento é 100%. Aí é justo, aí ele fica feliz. 50% para cada um é uma perda para o avarento. Não é justo dividir o objeto do seu amor. Jesus foi no ponto, porque a maior parte dos conflitos familiares acontecem por conta de corações egoístas, autocentrados, de reis e de rainhas que acham que merecem tudo. Jesus está dizendo para aquele homem: preste atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza. Pode ser que o problema não esteja no seu irmão, mas esteja com você mesmo, com o seu coração egoísta. E é pura verdade, queridos. O nosso julgamento sempre é tendencioso. Aos nossos olhos nós somos bons, não fazemos quase nada de errado. Nós temos 1000 desculpas, 1000 razões, somos sempre vítimas, nós arranjamos desculpa para tudo, a culpa sempre é do outro, dos outros, nunca é nossa. E Jesus não disse: é verdade, seu irmão está sendo injusto com você, ele é um homem mau. Não, Jesus disse que o problema era o coração daquele homem e o coração também do seu irmão. Queridos, o cerne dos conflitos familiares, das desavenças, da desunião, da injustiça, da desarmonia, não são os outros, somos nós mesmos, é o nosso coração. Não é o outro que precisa mudar, nós que precisamos mudar. É isso que Jesus está dizendo para ele e para as pessoas que estavam perto. Jesus não saiu de lá e foi e falou para o irmão dele: você é um avarento. Não, Jesus falou para ele, Jesus falou para mim, Jesus fala para mim. A palavra de Deus fala para mim. O outro também precisa mudar, mas Jesus cobra primeiro a mudança de cada um de nós. Jesus disse: como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco do seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Isso foi palavras de Jesus. Queridos, a dinâmica da religião hipócrita é apontar o dedo para o outro, é culpar o outro, mas a dinâmica do evangelho libertador é olhar para dentro de si e reconhecer os seus próprios erros, reconhecer seu coração egoísta, autocentrado. Por isso o apelo da palavra de Deus: nós precisamos morrer com Cristo. Paulo disse: eu
já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está crucificado com Cristo? É você que ainda vive ou é Cristo que vive em você? Esse é o cerne da questão. As relações familiares mudam completamente quando isso acontece, porque quando Cristo vive em mim, eu amo a minha esposa com o amor de Cristo, e aí é diferente. Quando Cristo vive em mim, eu entendo que eu vim ao mundo não para ser servido, mas para servir como Jesus serviu. Quando Cristo vive em mim, eu não devolvo uma provocação, eu não devolvo um xingamento como eu recebi, afinal eu estou crucificado, eu estou morto. Quando Cristo vive em mim, não vou caminhar 1 milha, mas eu vou caminhar 2 milhas, eu consigo caminhar 2. Quando Cristo vive em mim, eu não perdoo apenas uma vez, mas eu vou perdoar tantas quantas forem necessárias. Quando Cristo vive em mim, eu me compadeço, ao invés de ter raiva. Eu amo, ao invés de odiar, eu procuro entender antes de julgar e selar uma pessoa. Quando Cristo vive em mim, eu dou mais uma chance, porque eu creio no poder transformador de Jesus. Queridos, não é o outro que precisa mudar, eu é que preciso mudar. Porque quando eu estou com Jesus, até o inferno vira céu. Mas quando eu estou sem Jesus, até o céu vira inferno. Jesus precisa transformar o nosso coração, e esse é o cerne da questão ou dos conflitos familiares. Por último, Jesus continuou e ele disse: isto é o que acontece com aqueles. Ele conta a parábola do rico insensato, e ele conclui: é isso que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas não são ricos para com Deus. A solução para os nossos conflitos é ser rico para com Deus. Deus deu a chance daquele homem rico quando ele teve uma super colheita. Deus deu a chance dele ser feliz e dele poder ajudar muitas pessoas. Deus lhe deu a chance nessa parábola do insensato de ele ser grato a Deus. Ele teve a chance de glorificar o nome de Deus, mas nada disso aquele homem fez por ser avarento. E o que é mesmo avareza? É o medo de perder aquilo que se possui. Avareza é colocar a confiança nos bens, avareza é idolatria. O medo de perder o que já tinha fez com que aquele homem acumulasse mais ainda. Ele mandou destruir os seus depósitos, seus silos, e fazer outros maiores, de maneira que todo aquele material, aquele trigo, aquela colheita que ele teve, ele podia descansar a vida toda e nunca mais trabalhar. A segurança da sua alma estava na quantidade de bens que ele possuía. A sua felicidade estava relacionada com o seu amor ao dinheiro. Esse era o seu culto, o seu regozijo, a sua alegria. Não sei aqui, os da minha idade pelo menos, conheceram o tio Patinhas. E qual era o prazer do tio Patinhas no gibi? Nadar de braçada por cima das suas moedas. Aparecia ele mergulhando assim, e entrando debaixo das suas moedas e saindo assim, aquele depósito enorme de moedas. Esse era o seu prazer, aquela montanha de moedas no seu prédio de concreto, e os irmãos metralhas sempre tentando roubá-lo.
Mas que segurança, queridos, este falso fundamento nos dá diante da morte. A Covid esteve aí ceifando vida de ricos, pobres e milionários. Hoje eu estive num velório, a pedido de um amigo, não conhecia a pessoa, mas era amigo do meu amigo, mas uma pessoa influente na sociedade, uma pessoa ligada ao jornal Cruzeiro do Sul, e eu trouxe uma meditação sobre qual é o nosso propósito aqui no mundo. Se o nosso propósito for material, aqui nesse móvel, eu bati no caixão ali, falando, não cabe, tudo escapou, tudo escapa das nossas mãos. O nosso propósito não é material, não é viver para ter. O que as pessoas não entendem é que a vida delas não depende da quantidade de bens que possuem. O que eles não entendem é que a paz verdadeira não é encontrada em bens materiais. O que elas não entendem é que a verdadeira vida que preenche o vazio do coração humano tem a ver com o espiritual. Queridos, o segredo da vida tem a ver com o nosso propósito da vida. E o propósito para o qual Deus nos criou foi para a sua glória. Aquele homem teve a chance, aquele homem da parábola, teve a chance de, mesmo sendo extremamente rico, viver para a glória de Deus. E ele não o fez. O problema não é ser rico de bens e de dinheiro. O problema é não ser rico para com Deus. Não é ser rico para consigo, é ser rico para com Deus. Esta é a solução para a nossa vida. Não é ser cheio de dinheiro, mas é ser cheio de Deus. Não é correr atrás de bens, é correr atrás de Deus, porque em sua presença, Salmo 16:11, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Mais alegria Deus coloca em nosso coração, está no Salmo número 4, do que no coração daqueles que têm muito mais do que nós. Nós dormimos e logo pegamos no sono, porque a nossa segurança está em Deus. Se vivemos, vivemos para Deus. Se morremos, morremos para Deus. Quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Aleluia. Amém. Já quem é pobre de Deus, diante da morte, fica desesperado porque não vai conseguir levar a sua riqueza no caixão. Toda a sua fortuna, todo o seu amor vai ser usado por uma outra pessoa. Talvez uma pessoa muito inconsequente, que vai acabar com todo o dinheiro e a poupança. E isso gera no coração de uma pessoa avarenta uma angústia, uma profunda angústia. Como nós temos vivido, queridos, a nossa vida diariamente? Como nós temos alimentado o nosso coração? Essa é a nossa reflexão. Isto vai se aplicar com toda certeza à família. Aquele pai que é espiritual, ou seja, que é rico para com Deus, ele abençoa a sua casa com paz e harmonia. Aquela mãe rica de Deus abençoa seu casamento e abençoa seus filhos com paz e harmonia. Ser rico para com Deus não leva a conflitos familiares, a patamares altos, para terminar em brigas, mágoas e ressentimentos. Não. Esse é o desafio nessa noite para nós. Então, resumindo, o segredo de viver bem em família é
se apegar em Deus, não em bens, ser espiritual, não ser materialista, porque Jesus é, de fato, o nosso tesouro maior. E Jesus precisa ser um tesouro maior que a minha esposa, que as minhas filhas, do que tudo nesse mundo. Quando Jesus é o nosso tesouro, os bens diminuem de valor e ao mesmo tempo as pessoas são amadas e são valorizadas. Não fuja dos conflitos familiares. Encare o problema. Encare o problema. Fugir só aumenta o problema, só estende no tempo e no espaço. Examine o seu coração e veja se o problema não é ele. Talvez você precise fazer, e eu também, uma oração corajosa. Falar: Senhor, se o problema estiver em mim, me aponte, me ilumine, me ilumine. E, em terceiro lugar, procure ser cheio de Cristo. Quanto mais tempo você investe no seu relacionamento com a videira verdadeira, mais você é nutrido em sua alma pela seiva que corre do tronco chamado Jesus, o Cristo. Mais água viva Jesus traz do fundo da terra, que é o seu Espírito Santo para cada um de nós. O Espírito Santo vai produzindo amor. Como nós precisamos de amor e amar. Paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Frutos essenciais para termos uma família satisfatória. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém?